Vamos nós. Então, vamos nós. Meninas, nossa aula de hoje é sobre perguntas. Mas aí é o que eu falei aqui antes. Eu vou fazer perguntas e eu gostaria muito que vocês respondessem, tá? Porque a gente aprende quando a gente ensina. Tanta coisa mudou na minha vida, eu avancei em tanta coisa na minha vida, exatamente porque eu tenho. Primeiro, em sala de aula, a oportunidade de ensinar, e ainda, graças a Deus, Deus me presenteou com a liderança, o fato de dar uma disciplina de liderança na escola, de poder ensinar liderança para os meus alunos, do 6º ao 9º ano. Então, eu pego todos eles, toda a faixa etária, e a mesma seriedade que eu ensino aqui para vocês, eu ensino para eles lá. Não tem muito o que mudar, você muda o exemplo. Você vai para um exemplo um pouquinho mais raso, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Então, primeira pergunta que eu quero te fazer. Qual é isso, gente? A gente já viu, eu não sei te precisar a data, mas a gente já viu tudo isso que está aqui, ó, está no meu caderninho de anotações, que é de onde eu tiro as minhas aulas, e a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu nos últimos tempos aí. A minha primeira pergunta é: qual é a razão principal da nossa existência? Perguntinha rasa, né? Mole, fácil de responder. Soninha, você está com cara de quem quer responder. Eu acho que eu sou a mais tímida aqui. Tem a ver com o propósito, porque assim, o propósito é servir. E por que tem gente que não acha o propósito, então? Então, eu acho que tem que ter uma coisa... Inclusive, eu não sei qual é o meu. A gente passa por esse caminho. Depois a gente fala disso, então. Mas e aí? Espera aí, deixa eu admitir mais alguém. Então, talvez precise de uma coisa antes. Concorda comigo? Que se a razão da nossa vida fosse o nosso propósito seria algo mais fácil de alcançar, de entender, de perceber. Então, eu acho que tem algo antes do propósito ainda. E outra coisa, assim, eu vejo que tem gente que descobre logo, faz assim, aí, descobri meu propósito, não sei o quê. E tem gente que não. E eu estou nas que não. Tem gente que descobre ou tem gente que fala que descobriu? Tem que pensar nisso. Eu acredito que se fala, eu acredito que é verdade. Tá. Para as meninas que chegaram aqui agora, um pouquinho depois, a Angélica, a Cris que voltou, eu estou fazendo uma pergunta, né? Nossa aula hoje é uma aula de perguntas. Qual é a razão principal da nossa existência? E a Soninha está falando aqui sobre propósito. Então, num primeiro momento, eu poderia pensar que a razão principal da minha existência era identificar e, conforme as pessoas costumam dizer, ativar e viver o meu propósito. Acontece que existe alguma coisa anterior a isso que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa ativar para que a gente chegue ao nosso propósito. Seria a identidade? Antes da identidade. É o que a gente tem marretado, mas a gente tem marretado muito nesse assunto. O que a gente mais fala nas nossas aulas? Qual a palavrinha que a gente mais usa nas aulas? Começa com, acaba com ciência. Sim. Consciência. Eu brinco muito assim em sala de aula, gente. Eu, quando faço perguntas, os meninos não respondem, eu ajudo eles dessa forma. A razão principal da nossa existência é aumentar o nosso nível de consciência. Só um pouquinho, gente. Oi, Ana. Amor, a mãe está dando aula. Espera aí, meninas. Vou até dar um pause na gravação. Oi, Andresa. Boa tarde. Tudo bem, Andresa? Vou fazer igual eu faço com os meus alunos. Aqueles que chegam atrasados, eu lasco pergunta em cima. Tá? Fala para mim o que você acredita que é a razão principal da nossa existência, de todos os seres humanos. Ai, meu Deus! O meu áudio está funcionando, só para confirmar que... Ótimo. Tá. Tá.
Ai, Cissa, olha, nossa, que pergunta. Mas o que eu venho estudando e o que eu venho... Isso é uma coisa que eu tenho de uns 2 anos para cá procurado incessantemente, incansavelmente, porque eu não tinha tanto essa noção, sabe? Eu não tinha tato de que, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que que eu estou aqui? Mas eu tinha um discernimento completamente diferente. Hoje eu tenho uma ideia, e é o que eu acredito, que eu vim para servir, eu vim enviada para servir, e eu vim enviada pelo meu Criador para servir a palavra dele. É isso que eu entendo que eu tenho que fazer hoje. Ok. E vamos entender. Você entende que essa missão é para todos? Que o Criador criou todos para isso? Nossa, Porque eu falei, qual é a principal razão da nossa existência? Não é a de cada um, porque existe uma razão total para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele tem que ter mandado uma missão para todos. Então, será que essa missão de servir é para todo mundo? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Resguardadas as devidas proporções, cada um no seu caminho, beleza. Agora, a outra pergunta. Então, por que a maioria das pessoas não está servindo? O que Porque falta? era a mesma coisa que eu não entendia. Também eu não servia porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia de quem eu era filha, eu não me reconhecia como identidade. Então, é por isso que eu não entendia que eu tinha que servir. Pelo contrário, eu achava que eu tinha que ser servida. Então, você usou aí uma palavra, uma metáfora daquilo que eu estou falando. Você falou, eu não tinha tato, né? Esse tato que a Andresa falou é a mesma coisa que eu estou falando. O que a Andresa não tinha era consciência. O que falta a todos nós. O que eu concordo com a Andresa, assim como eu concordo com a Soninha, que nós fomos chamadas, feitas, criadas para servir. Para servir. Por quê? Porque nos foi dado tudo. E quando você tem tudo, você não precisa de receber mais nada. Ao contrário, você tem que distribuir aquilo que você tem. Então, está tudo certo. Mas acontece que a maioria de nós perde essa consciência. Então, a missão, a razão principal da nossa existência precisa ser aumentar esse entendimento, aumentar esse nível de consciência. A maioria de nós, talvez por conta do pecado, eu acredito, mas às vezes nem é mais por conta do pecado, é por conta de outras pessoas. A maioria de nós tem um nível de consciência muito baixo. E aí a gente vai ler Napoleão Hill, e o Napoleão Hill e todos os seguidores do Napoleão Hill vão dizer que 98% da humanidade é alienada. Aí eu poderia dizer que 98% da humanidade não tem consciência, ou tem um nível de consciência muito raso, tá? Primeiro nível de consciência que a gente desenvolve é a consciência física, de quem somos no nosso estado físico, porque é a maneira como a gente nos vê e é a maneira como as outras pessoas nos veem. Hoje, na aula do Líder em Mim, o Líder em Mim ele é baseado nessa árvore aqui, ó. A árvore dos 7 hábitos. E os 3 hábitos principais ficam aqui, ó, na raiz da árvore. E qual é a visão do livro, do programa, de tudo que é ligado aos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? A primeira coisa que a gente conhece das pessoas é a personalidade delas. Aí fala, nossa, Andresa, menina, que menina alto astral, gente, ela é tão divertida. Nossa, fulana é muito séria. Isso, gente, é personalidade. Quem olha para a cara do meu marido fala, esse homem é muito bravo. Quantos alunos falavam de mim, professora, primeiro dia de aula achava que você era muito brava. E tanto eu quanto o Alberto somos dois bobos aqui em casa.
Isso aqui é uma fábrica de bobeira. Eu e Ana Luísa, então, cara, tem dia que a gente não se suporta de tanta bobagem que a gente fala dentro de casa. Então, quem vai dizer? A gente só conhece o caráter das pessoas, só conhece a raiz quando a gente passa a conviver com elas. É por isso que todo o nosso estudo, todo investimento que a gente vai fazer em estudo, não pode ser na personalidade, precisa ser no caráter. Porque o estudo na personalidade, ele é o estudo, digamos assim, a gente tem dois espelhos, um espelho real e um espelho natural. O espelho do caráter, desculpa, o espelho real e o espelho social. O espelho do caráter e o espelho da personalidade. A nossa personalidade está ligada com a nossa reputação, que é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. É aquilo que as pessoas falam de nós. E caráter é aquilo que os anjos do Senhor vão dizer de nós quando estivermos diante do trono, no dia do julgamento. Por isso que a nossa preocupação tem que ser com caráter. E o desenvolvimento do caráter está ligado ao desenvolvimento da consciência. Quanto mais consciência eu tenho de quem Deus é, de quem eu sou nele, do que Cristo fez por mim, de quem Cristo é em mim, quanto mais consciência, mais o meu caráter vai sendo lapidado. Mais aquilo que eu não sou é tirado de mim, para que aquilo que eu sou venha à tona. Sabe quando você está procurando papel e ele está lá de baixo? Você tem que tirar aquele monte de pilha. Tem hora que você desiste, vai lá, deixa para lá, outra hora eu procuro isso. E tem hora que a gente faz isso com a gente se entulha de tanta coisa, e aí a gente começa essa busca de querer saber quem a gente é. E aí tem tanto entulho em cima que você fala, chega, larga isso para lá, vou mexer com isso mais não. Deixa eu continuar do jeito que eu tô. Tá bom desse jeito. Então, primeira pergunta, qual é a razão principal da nossa existência? É aumentar o nosso nível de consciência. Eu tinha começado a fazer umas perguntas aqui, ó. Segunda pergunta, quais as principais características de uma pessoa com um nível baixo de consciência e com um nível alto de consciência? Como é que eu sei que eu ou que as pessoas que estão perto de mim têm um nível alto ou têm um nível baixo de consciência? Quando eu vejo uma pessoa que se acha autossuficiente, é o nível baixo de consciência. Perfeito. Por quê? Qual a consciência dela? O que está de errado na consciência de quando eu penso que eu sou autossuficiente? Porque ninguém é sozinho, a gente está para servir e ser servido também. Você servir a quem, se eu sou sozinho? Sim. Quando é baixo, a gente não tem essa consciência que a gente está aqui para servir. Exatamente. Então, quanto mais individualista eu sou, menor o meu nível de consciência. Aí, olha para onde isso me leva. Coach. O que os programas de coach fazem com as pessoas? A fala inicial é: o coach é aquele profissional que vai tirar você do lugar onde você está e vai levar você para o lugar onde você quer chegar. Só que no meio desse processo, esse profissional vai atuar poderosamente sobre você. Mas como esse profissional não te conhece, ele só te encontra uma vez por semana, quando é uma vez por semana, que às vezes tem coach que é a cada 15 dias, mas quando ele te encontra uma vez por semana, o que ele conhece de você? A sua personalidade, não o seu caráter. E aí, porque, gente, eu posso contar para vocês uma história triste da minha vida, mostrar algo, mas isso tem a ver com a minha personalidade. Quando você vai me conhecer de perto, você fala, não, essa história que a Cissa contou não é bem assim, não. Tem isso, que ela está escondendo, que ela não está contando. Então, se tem algo escondido, é personalidade. Porque tem alguma coisa lá na raiz que é o caráter. Então,
que o coach faz? Ele trabalha com você no nível da superficialidade, no nível da sua personalidade. E o que ele faz em você? Ele potencializa o seu eu. 30 afirmações de eu sou todos os dias. Gente, meu caderninho está aqui, eu tenho meu caderninho. Eu já fiz 2 processos de coach. 2. O primeiro não fez nada, o segundo cagou minha vida, mas tudo bem, Deus restaura tudo, aleluia, glória a Deus, pela sua restauração, né, Jesus? Aí tem lá, e cara, as minhas afirmações de eu sou eram bacanas, não eram essas bobinhas, não. Teve um dia, cara, que a coach virou para mim e falou, menina, eu preciso aprender a fazer a afirmação de eu sou igual você faz, que as minhas eram topzera, profundas, entendeu? Alto nível. Mas aí o que adianta? Se elas continuavam no nível da personalidade. A consciência, ela está no nosso espírito, lembra dos atributos do espírito? Fé e consciência. Consciência está no nosso espírito, e o espírito está relacionado ao nosso caráter, ou o nosso caráter está relacionado ao nosso espírito. Porque quem eu sou verdadeiramente é a minha raiz espiritual. É a minha essência espiritual. É nela que eu encontro as minhas respostas. Então, realmente, uma das características de uma pessoa de baixo nível de consciência é essa autossuficiência, é essa individualidade. É entender que não é sobre mim. É sobre ele, no máximo sobre nós. Mas nunca sobre mim. Agora, vamos para o cotidiano, tá? Vou almoçar na casa da... Andresa, o que você almoçou hoje? De dieta. Então, perfeito. Qual foi o almoço da dieta de hoje? Ovos cozidos. Foram ovos cozidos e batata doce. Muito bem. Quem ainda não segue o perfil desta mulher poderosa... Gente, vocês têm que ver o treino desta mulher hoje de manhã, levantando peso ali, ó, arregaçando tudo. Isso significa que a Andresa tem um alto nível de consciência física, porque ela cuida do corpo dela na dieta, no treinamento físico, e acredito que no descanso. Já está conseguindo descansar o suficiente? Melhorando bastante. Porque a Andresa já sabe que é no descanso que a gente cresce. Então, todo mundo que treina sabe que é necessário treinamento, descanso e alimentação. Esse trio aí não dá para separar. Eu estou numa fase em que o meu nível de consciência corporal está raso, porque eu não estou treinando, não estou me alimentando bem, estou voltando a descansar bem. Comecei essa semana, eu dormi cedo todo dia, descansei bacana essa semana, tá? Porque a gente sabe que é importante, mas não faz, então esse é nível de consciência baixo. Tudo na sua vida que você sabe que é importante, mas não está pondo em prática, é porque o seu nível de consciência ainda está baixo. Alguns vão ter o baixo nível de consciência financeira. Baixo nível de consciência do princípio da mordomia. Princípio da mordomia. Deus nos dá para que a gente cuide. E a gente larga para lá. Trata de qualquer maneira. Isso é baixo nível de consciência financeira, material, seja lá o que for. Que eu entendo que eu não sei, não desenvolvo, não guio a minha vida pelo princípio da mordomia. Então, o nosso cotidiano nos mostra onde o nosso nível de consciência está alto e onde ele está baixo. O nosso e das pessoas ao nosso redor. Algumas pessoas têm um nível de consciência espiritual bem trabalhado. Outras mais ou menos, outras nem um pouco trabalhado. Outras nem sabem o que é isso. Mas, em compensação, essa pessoa que está com baixo nível de consciência espiritual tem um alto nível de consciência emocional. Eu tenho uma amiga que o marido dela não é cristão, mas ela disse para mim, ela já foi casada 2 vezes, as 2 vezes casou com um cristão, bem dentro do formatinho bonitinho que todo mundo espera. Os 2 namoraram na igreja, namoro santificado, blá, 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 tô no louvor, pá, 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 pá. O segundo ex-marido dela
largou dela e fugiu com uma outra mulher que era do louvor junto com eles na igreja. Pensa bem, tá? Aí ela se casou com uma pessoa, não que ela falou, também não quer saber de cristão. Não, aconteceu, ela se casou com uma pessoa que não é cristã, mas ela falou, encontrei nele tudo que eu nunca tive nos outros. Então eu vou entender que ele ainda tem um baixo nível de consciência espiritual, mas ele tem um altíssimo nível de consciência emocional. Porque ele trata, aí vamos supor, a palavra fala que até os ímpios, que se eles agirem corretamente, isso mostra que eles têm a lei tatuada no coração deles, a lei de Deus, a verdadeira lei, tá? Que eles têm a lei tatuada no coração deles. Mas que eles também, muitos deles receberão a salvação. Porque mesmo sem estarem vendo, né? Eu não aceitei Jesus, mas eu vivo uma vida espelhada em que Jesus fez. Por que essa pessoa não vai ter salvação? Tá? Mas saindo da questão espiritual aí, né, da salvação em si, então são pessoas que sabem honrar as outras pessoas. O Wendel Carvalho, outro dia eu fiquei chocada com um post que ele colocou. A moça disse assim: meu marido está desempregado, eu estou prosperando, como posso ajudá-lo? O Wendel Carvalho, que não é cristão, que não prega Jesus, que não fala nada, de vez em quando fala em Deus, assim, muito rasamente, falou o seguinte: tem alguma coisa errada na sua fala. Não existe eu. Eu estou prosperando. Como assim? Ou vocês dois estão prosperando, ou nenhum dos dois está prosperando. O cara é ímpio, está ensinando sobre unidade. Aí eu vou falar que Deus não vai considerar o que o cara está ensinando? Quem sou eu para determinar qualquer coisa? Então, baixo nível de consciência e alto nível de consciência a gente percebe no nosso cotidiano. E uma outra coisa que nos ajuda a perceber as nossas emoções. As nossas emoções, elas contam muito a nosso respeito. Gente, uma pessoa, sei lá, que está sempre irritada, de mau humor, reclamando, essa pessoa tem alto nível de consciência em quê? Uma pessoa que aceita tudo, tudo. Não estou falando de resiliência. Estou falando de uma pessoa que não tem amor próprio. Da pessoa que se submete a tudo que lhe é imposto. Que é escrava de relacionamento alheio. Que está sempre fazendo o que as pessoas querem que ela faça só para agradar os outros. Que está sempre passando por cima dela mesma. Qual o nível de consciência dessa pessoa? Nenhum. Baixíssimo. Tá? Então, a outra coisa que a gente precisa ter sempre essa percepção e entender que a gente está sempre crescendo. Eu não me digo... Se você acha que você tem um alto nível de consciência, não, eu tenho certeza absoluta que eu estou em busca de. Mas não tenho. Contei hoje no Líder em Mim, na aula do Líder em Mim, uma história. Uma mãe cujo filho era diabético e comia muito doce e começou a espalhar um monte de furúnculos no corpo do menino por conta do doce da diabetes. O médico falou, olha, se ele não parar de comer doce, eu não sei o que vai acontecer com esse garoto. Essa mulher morava no Tibete, no não sei aonde, lá na Índia, de maneira que ela estava próxima de Gandhi. Então, ela foi até Mahatma Gandhi e contou para ele, falou, olha, você não pode conversar com meu filho, você não pode ensinar para o meu filho, fazer alguma coisa para mudar a cabeça dele? Aí Gandhi disse o seguinte, volta com ele daqui a 15 dias. Dali a 15 dias ela voltou, ele conversou 2 minutos com o menino, foi embora, o menino parou de comer doce e a mãe falou, não, eu preciso saber o que aconteceu. A mãe voltou e falou, o que você falou com ele? Falou, a primeira coisa, quando você veio aqui a primeira vez, eu também comia doce. Como eu ia pedir para o seu filho parar de comer açúcar se eu estava comendo? Então, naqueles 15 dias, ele parou de comer doce. Para quê? Para experimentar do que o menino experimentaria no processo de parar de comer doce. E no momento em que ele conta para o garoto que ele passou por isso, que ele fez isso só para poder conversar com ele, o menino vê nele uma referência. Alguém que realmente se importa comigo. Não é alguém que fala que se importa, mas é alguém que realmente se importa comigo.
Ele conheceu aí algo do caráter de Gandhi. E não porque ele podia simplesmente, né? Oh, meu filho, você tem que meditar, e falar qualquer coisa para o menino, que não ia fazer a menor diferença. Mas foi a atitude dele. Então, isso mostra para a gente que uma pessoa que tem um nível alto de consciência, ela não vai sair por aí falando daquilo que ela não conhece. Ela vai falar daquilo que ela tem autoridade para falar. Outra pergunta: como os acontecimentos cotidianos podem afetar o nosso nível de consciência? Como que os meus acontecimentos cotidianos afetam, interferem? Vamos lá, só a Soninha e a Andressa. A Andressa já está ali com o dedo no microfone para falar. Ela está esperando para ver se alguém vai falar alguma coisa. Se ninguém falar, ela vai ser a aluna mais participativa da escola. E aí, fala, Andressa, manda. Acredito que você esteja tendo experiências. Não, eu não. Na verdade, eu já quero desabafar, porque, por exemplo, esse é um nível de consciência que eu estou em busca. Assim, eu quero chegar pelo menos aí nos 70% desse nível, porque é impressionante o quanto os acontecimentos, eu estou num trabalho mental, aí eu vou, faço o que eu tenho que fazer, faço minha oração, louvo, e aí me concentro nas minhas atividades, vou realizando, mas aconteceu alguma coisa, parece que já a energia já faz um mix no liquidificador, eu fico embaralhada, como por exemplo, minha mãe está desde quarta-feira mandando mensagem e querendo arrumar briga, querendo tretar, e ela quer arrumar uma confusão, e a energia dela, o fato dela estar com essa vontade de querer arrumar algum problema, tem me mexido comigo, né? E hoje, por exemplo, aí quinta, aí quando foi hoje, foi um dia que eu não aguentei, quarta, não aguentei quinta, quando eu não estourei, mas eu, por exemplo, eu fui treinar no horário de meio-dia e meia a 1h30, de 1h30 eu venho para o trabalho, e eu não senti que eu rendi no meu treino como eu deveria ter rendido, poderia estar concentrada, eu tenho uma consciência de que eu estava de calma no meu treino. Por exemplo, agora eu estou no meu trabalho, então eu estou fazendo minhas atividades do trabalho. Estou tendo aula, então foco nas minhas atividades de aula. Mas, por exemplo, no meu treino não consegui render, porque eu sabia que ela estava fazendo tal coisa, que ela estava querendo tal coisa, e estava, né, como a gente diz, azucrinando aqui a cabeça. Eu não estourei com ela, mas eu estourei comigo mesma. Eu não fiz o que eu tinha que fazer, sabendo que eu tinha que realizar a minha atividade e me concentrar nas coisas que eu tenho que fazer. E acabo me deixando ficar emotiva, aí já dá aquela vontade de chorar, ou então de querer esganar alguém. E isso é mais um desabafo, mas a minha consciência disso, assim, tá muito pouca. Bom, a Nívia já mandou uma para você aqui, ó. Já é um nível de consciência você perceber que ela quer brigar e você não aderir a isso. Então, já te mostrou que seu nível de consciência não está tão baixo como você estava imaginando. Entendeu? E o que acontece? Tudo bem, tem dia que as coisas dão errado. Sabe, a Valéria que está aqui, ela me mandou um post outro dia que virou, assim, meme da minha vida, tá? Que ela colocou lá que tudo que a gente precisa nessa vida é beleza e paciência. Deu certo? Não deu certo? Paciência. Aí eu escrevi falando, nós não precisamos ser profundas o tempo inteiro. A gente não precisa ser consciente o tempo inteiro. A gente não precisa ser do autoconhecimento o tempo inteiro. Escrevi algumas coisas depois embaixo, coloquei assim, entendeu? Beleza, não entendeu? Paciência. Sabe? Então, assim, Andresa, ok, tá tudo bem. Hoje deu errado. Poxa, percebi que deu errado, olha só que bacana. Percebi, hoje eu vi, não me entreguei para o meu treino como eu deveria.
no próximo, Andresa, sobrar para sua mente fazer isso com você de novo. Sua mente não vai tirar você, porque você já percebeu, já está pronta, da próxima vai falar, opa, meu treino, ou é meu tempo, meu treino, meu corpo, minha vida, ninguém vai tirar esse tempo de mim. E é assim, a palavra fala que é de glória em glória, não é um glorião de uma vezada só, entendeu? A unção de glória não é pronto. Não, senão a gente já tinha todo mundo subido, já estava todo mundo tinha ido embora. Sabe, é igual foi o que eu falei aqui no início hoje. Um hábito, você não pega um hábito ruim, um hábito antigo e expulsa ele da sua vida tirando pela janela. Não, você abre a porta, claro, você é incisivo, vaza. Com muito carinho, entendeu? Com muita educação, vaza. Mas você tem que deixar ele descer degrau por degrau. E enquanto ele vai descendo, tem que ter um outro subindo. Sabe, a gente tem que ir substituindo um hábito ruim por um hábito bom. Mas, gente, sem pressa, sem estresse, senão a gente fica doida. A gente não dá conta. Eu consegui, esse ano, organizar a minha agenda de maneira que eu não trabalho mais fim de semana. Não ponho a mão mais em coisa de escola. Nada. Só no finzinho da tarde de domingo para planejar a próxima semana, tá? Mas ainda não consegui encaixar atividade física. Ok, tudo bem, já melhorei. O ano passado não tinha atividade física nem organização da semana. Já tem organização da semana, é de glória em glória. Daqui a um mês ou outro, quem vai estar postando foto lá, levantando peso, fazendo as coisas, sou eu, não vai ser só a Andresa. Entendeu? Meninas, como o nosso nível de consciência um pouco mais acima seria começar a orar por essa mãe. Para que ela pode ter. Gente, a Nívia hoje chegou arrasando. É isso aí, né? Vamos além, vamos olhar para a mãe agora. Vamos tirar o olho da Andresa e vamos botar o olho na mãe. Cadê a Andresa? Caiu. Não, tá ali. E botar o olho na mãe. Orar, né? Gente, a minha mãe me fez chorar essa semana. Eu comentei com vocês aqui que ela, na última aula, eu comentei, o tempo que eu queria, o tempo de qualidade que eu queria para ela. Isso está me incomodando um pouco, mas de uma certa forma também tem algumas razões para eu fazer isso, enfim. Aí ela me mandou anteontem a seguinte mensagem. Peraí. Cadê? Peraí que eu vou ler para vocês. Oi, estou com saudades da filha e da amiga, mas sei que é tempo de plantar, que você tem uma colheita abundante. Eu quase morri quando eu chorei, mandei mensagem para ela chorando, tudo. Mas por quê? Porque antes disso, um dia, eu conversei com ela. Ela tinha entrado de sola nessa cobrança de mãe. Eu falei, mãe, olha só, eu te amo. Muito mais do que te amar, eu te honro. Eu jamais te deixaria, eu jamais pararia de falar com você porque eu estou com raiva de você e tal. Eu falei, quando eu tiver um tempinho longe, pergunta, filha, tá tudo bem? E tá. Aí, ó, uma conversinha, um tempo que eu dispus para ela, olha o que veio. Sabe, então, também, de repente, pô, deixa eu dar uma olhadinha para o lado de cá. Sabe, perdão é uma palavra poderosérrima. Liga para tua mãe e fala, mãe, me perdoa. Ela já vai desmanchar. Já vai, perdão. Ela, mas pelo quê, filha? Tem que perdoar. Ah, mãe, eu não estou conseguindo te atender. Eu estou vendo suas necessidades, mas eu não estou conseguindo. Me perdoa. Você vai ver, faz toda a diferença. Vamos para a próxima. O que tem a ver nosso nível de consciência com o nosso nível de satisfação para com a nossa vida? É proporcional? O nível de satisfação é proporcional ao nível de consciência? Ou não tem nada a ver?
Quanto mais alto o meu nível de consciência, mais eu estou satisfeita, ou vivendo melhor, aumenta a minha qualidade de vida na mesma proporção que aumenta o meu nível de consciência? Ou é possível uma pessoa com qualidade de vida e nível de consciência baixo e nível de consciência alto sem qualidade de vida? Eu entendo que é proporcional, que é na mesma medida. Porque isso aconteceu comigo. Na medida em que eu fui desenvolvendo o meu nível de consciência, a minha vida foi mudando, as coisas ao meu redor foram mudando. Tá? Daí que vem, né, quando o pessoal fala muito do desbloqueio e tudo, que eu falo que eu particularmente nunca fiz nenhum tipo de desbloqueio emocional, tá? Eu caminho por outra trajetória, e é a trajetória da consciência. Quanto mais eu fui tomando consciência da verdade, e a verdade, para mim, ela está num único lugar, que é na palavra de Deus, quanto mais eu fui mergulhando nessa palavra, mais a luz da verdade veio trazendo, né, veio aumentando a minha consciência. E com isso as coisas à minha volta foram sendo transformadas. Tá? Então, eu particularmente entendo. Alguém pensa diferente? Cissa, eu concordo. A primeira coisa que veio à minha mente foi isso, é que é proporcional, então é total. Então, quanto mais nível de consciência eu tenho, mais eu me sinto bem. Só que existe uma coisa que eu venho lendo a respeito, é sobre a mente cauterizada. Então, tem gente que vive dentro de uma realidade que quanto menos nível de consciência ela tem, para ela, ela fica até sem a referência do que é um bem-estar, do que é a felicidade, e para tá tudo bem, porque ela não tem um nível de consciência e uma mente cauterizada para ter uma referência do que poderia ser um quadro de estar melhor, de Ela estar bem. nem sabe que não está vivendo bem. Isso. Ela não consegue nem perceber isso. Eu tenho uma tia, em particular, uma irmã do meu pai. Ela é uma pessoa que mente, abre a boca e fala mentiras para ganhar as coisas. Não, ela é uma pessoa que ela tem o hábito da mentira. Então, nada que ela fala, você pode saber se é realmente a realidade que ela vive. Então, ela tem um filho que está preso, ela tem a filha. Quando eu vejo a foto da minha prima no WhatsApp, dá medo. Dá medo. O rosto dela é transfigurado, dá medo de ver a pessoa dela. Então, por quê? Porque é essa loucura mental, espiritual, que está tudo ali. E, cara, você encontra com a minha tia, ela está sempre de bom humor. Mas por quê? Porque não tem consciência do lugar onde ela está. E às vezes eu fico me perguntando se no caso dela, isso não é até bom para ela. Porque se ela tiver consciência da loucura que é o que está acontecendo à volta dela, ela sucumbe. Porque é viúva, não tem marido. Quando tinha, meu tio era viciado em bebida. Estava sempre com cheiro de bebida, sempre. Então, imagina você ser uma pessoa consciente num contexto como esse. Que loucura que deve ser. Então, assim, ela tem que continuar? Não quero que ela continue, não quero nada. Mas é complicado. Imagina, se eu vou lá me atrever a querer mudar o nível de consciência dela. Para eu querer fazer isso, eu tenho que me comprometer a caminhar junto com ela nessa transformação. Porque ali o negócio é complicado. Então, eu entendo que... E aí é o que a gente está falando. O baixo nível de consciência, para ela ali, ela tem até ela está satisfeita com a vida que ela tem. Mas talvez isso seja na aparência. Ou um sistema de defesa, né? Porque será que quando ela deita a cabecinha dela no travesseiro, será que quando ela vai na casa de uma outra pessoa, será que quando ela vai na casa do meu pai,
que minha família é simples, mas meu pai e minha mãe vivem, sabe, sem grandes dificuldades, são pessoas amorosas, são pessoas que têm Cristo no coração, sabe? Então, como que ela se sente quando ela sai de lá? Eu não consigo imaginar o que é ter um filho preso. Sabe, será que ela já foi visitar ele na prisão? Será que não foi? Quando ela deita a cabeça no travesseiro, será que ela não tem mesmo nenhuma consciência? Será que ela olha em volta? Fala, cara, que vida louca é essa? Até acredito que rapidinho ela foge dessa consciência. Mas eu entendo que um nível tem. Por quê? Porque a consciência é do Espírito. E Deus soprou o Espírito dele dentro de todos nós. Né? Então, o Pablo Marçal, ele tem uma expressão que ele diz que a sua alma tem saudade de coisas que ela ainda não viveu. É uma brincadeira que ele faz de linguagem, mas é como se dissesse assim, no meu espírito eu sei o que há para mim. Então é como se eu tivesse saudade daquilo que eu sei que eu vou viver. E parece que em algum momento a gente tem essa percepção. Né? Mas, enfim, o que você está falando é uma grande verdade. Vamos a uma próxima pergunta. Nós já falamos sobre a mente escrava, né, e a mente mestra, sobre a escravidão mental ou a cauterização mental, como a Andresa acabou de falar, e a maestria mental. Né? Quais são as características de uma mente escrava? Primeiro, não consegue retardar o prazer momentâneo. Tem foco na gratificação imediata. Então, pensa, olha aí um ponto para você perceber o seu nível de consciência mental. Quando você faz as coisas, você faz querendo para agora? Ou você faz sabendo, consciente de que a tua vida é de glória em glória? De que não é à toa que a palavra nos ensina perseverança. Tem coisas na nossa vida que podem mudar? Sim, tem. Aquela mulher, por exemplo, adúltera, que foi levada diante de Jesus. Né? Quando Jesus falou com ela, vai, não peques mais, aquela mulher se converteu, transformou, passou a seguir Jesus, passou a ser referente. Assim, no estalar de dedos. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim em todas as áreas da nossa vida. Pode ser assim? Pode. Meu marido orou por um casal, eles estavam separados porque o cara era viciado em cocaína. Meu marido conversou com ela e conversou com ele. O cara acabou a conversa. O cara tinha abandonado as drogas. Gente, nem crise de abstinência o menino teve. Aí eles moravam juntos, não eram casados. Foram à igreja conversar com o pastor. Sabe o que o pastor falou no dia do casamento? Que ele próprio já tinha desistido do rapaz. Que ele achava que o rapaz não tinha mais jeito. Então, pensa bem. Aí, de repente, meu marido foi lá, conversou com o cara, e o cara, largou, mas largou a cocaína. Realmente, acabou isso na vida dele, não teve recaída nenhuma. A gente ainda tem um certo convívio com eles. Mas há outras áreas na vida dele que ainda não foram transformadas. Ele tem algumas atitudes de caráter que deixam muito a desejar. Então, a gente precisa ter esse entendimento, é de glória em glória. Eu preciso perceber, estar sempre ligada, entendendo, tem coisa aqui que se eu não vigiar, vai baixar o nível de consciência. Então, eu tenho que olhar. Então, uma delas é isso. Quando eu tenho, meu foco está na gratidão imediata, na gratificação imediata, quando eu quero o resultado para agora. Brasileiro, por que brasileiro quebra nos negócios? Por 2 motivos. Era empregado, vamos supor, é demitido, ganha uma grana no acerto, resolve abrir o próprio negócio. Continua com a mentalidade de empregado. Vira patrão no posto, mas não vira patrão na mente. Então, vai desenvolver o trabalho com a mentalidade errada. Outro brasileiro acha que no primeiro ano, no primeiro mês, que logo no início ele já vai poder fazer retirada do próprio negócio.
Nos Estados Unidos, eles ensinam que você começa a pensar em ter lucro a partir do 10º ano da sua empresa. Você jura que o brasileiro quer esperar 10 anos para começar a ter lucro? Não quer. Então, isso é uma visão de que a gente, na área empresarial, o brasileiro ainda deixa muito a desejar. Por que os Estados Unidos é a terra da oportunidade? Porque eles têm essa mentalidade. Eles entendem de oportunidade, eles têm mentalidade adequada para perceber, reconhecer a oportunidade e viver a oportunidade como tem que ser vivida. Outra característica, comportamento mecânico, ou seja, reatividade. Mente reativa é baixa consciência. Mente proativa, alto nível de consciência. Como é que você sabe se sua mente é proativa ou reativa? Se você pensa antes de falar. Falou com você já vomitou uma resposta. Hoje eu fiz isso com os meus alunos. Botei um vídeo para eles assistirem. 2 menininhas, depois eu posto lá no grupo. 2 adolescentes, aos prantos. Por quê? Eu não aguento mais essa vida de escola. Vocês botam pressão em cima da gente. Gente, é lindo você ver o drama das duas. Sabe? E aí eu coloquei lá e falei, gente, e aí, o que vocês pensam disso? Aí eles começaram a falar. Aí o que eu estava mostrando para eles? Que quando a gente vive por princípio, falei, o princípio sempre te leva a refletir antes de falar alguma coisa. Uma menina que falou super bem, que é uma fofa, falei, olha só, Cíntia, você consegue ter essa visão, mas me chama muita atenção, ela chama os pais de papai e mamãe, ela me chama de senhora, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu falo, olha só, olha a estrutura familiar que você tem. Nós não conhecemos a estrutura familiar dessas meninas. Você tem uma mãe e um pai que, quando a pressão vem sobre você, eles estão ali para te ajudar. Mas tem um monte de adolescentes que não tem isso. Você, quando está sob pressão, não corre para as redes sociais para poder falar. Você corre para o seu pai e para sua mãe. Você já parou para pensar por que elas foram para as redes sociais? Talvez porque não tem ninguém para ouvir. E elas tinham tanta necessidade de gritar que elas precisaram ir para as redes sociais por causa disso. Então, nível de consciência alto, mente proativa. Mente proativa fala, peraí, deixa eu observar todos os ângulos. Se você pegar uma pirâmide mesmo, né, a figura espacial, se você olhar a base da pirâmide só, sabe o que você fala? Quadrado. Se você olhar só a lateral da pirâmide, o que você fala? Triângulo. Aí, quando você vira ela todinha, você olha por todos os lados, você fala nem quadrado, nem triângulo, pirâmide. Então, a gente precisa exercitar isso para desenvolver nosso nível de consciência. Junto com isso, de mãozinha dada com isso, julgamento. Nível baixo de consciência, julgamento, sentença, está na ponta da língua. Pessoa errou, eu já julguei, já sentenciei e já botei para pagar a pena. Nível alto de consciência. Lembra que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, quando a nossa mãe está dando piti, a gente não pode julgar a nossa mãe. A gente tem que ter um nível alto de consciência e ir lá. Oi, mãe, dando piti. Em que área que você está precisando de socorro? Quando dá para fazer isso. Quando não dá, a gente chora em casa e dá tudo certo. A gente perde o treino na academia e também está tudo certo. É isso, gente. Sabe, a gente precisa fazer isso. Eu preciso saber, ok, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu também tenho direito de falar, não aguento mais, e abrir a boca e chorar. De vez em quando eu tenho umas crises de choro aqui em casa também. Nível baixo de consciência, projeta a responsabilidade para tudo enquanto é lado. Né? Graças a Deus, a Andresa falou, ela não falou que ela deixou de treinar por causa da energia da mãe dela. Não, ela tem a consciência de que ela se deixou contaminar. Ela não projetou sobre a mãe dela. Ela pegou a parcelinha de responsabilidade dela, que não pode ser pesada, porque se tiver pesado está errado, que Jesus falou,
o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, tá pesado, você está pegando alguma coisa que é de Jesus. Fala, Jesus, peraí, essa parte aqui é sua, não é minha. Pega a tua parte, na medida que você aguenta carregar, sem precisar fazer muita força, trata disso e beleza. Mas quem tem baixo nível de consciência, eu falo que é crente pai e crente inchada. Né? A gente, quando vai no culto, ouve a palavra, tem coisa que você fala, essa foi para mim, essa foi para mim. Mas quando você tem um baixo nível de consciência, você pega a pai e fala, essa vai para fulano, essa vai para o fulano, essa era o fulano que tinha que estar ouvindo, sempre os outros, nunca a gente, né? Baixo nível de consciência estabelece metas materiais e mensura sempre pelo nível de sucesso. Vai dar sucesso? Vou aparecer? As pessoas vão ver? Vou estar em destaque? Ok, estou dentro. Ah, é para ficar nos bastidores? Não vai dar. Não vai rolar. É para varrer lá enquanto está rolando a parada aqui? Não vai dar. É para ficar em intercessão enquanto tem alguém brilhando? Não vai dar. Tá? É o pessoal que não sabe servir, né? Que a gente falou lá no início. Algumas características de um nível alto de consciência. Reconhecimento da impermanência das coisas. Se você tem focado o seu tempo, a sua energia nas coisas perecíveis, nas coisas materiais, nas coisas transitórias, seu nível de consciência está baixo. Nosso nível de consciência está alto quando nós temos foco nas coisas que são eternas. Guarda isso, isso é uma das coisas mais preciosas, né? Deus não está no negócio das coisas perecíveis. Deus é investidor dos negócios das coisas eternas. Baixo nível de consciência busca aquilo que é perecível. Alto nível de consciência busca aquilo que é eterno. Baixo nível de consciência tem mais emoção, alto nível de consciência tem mais sentimento. Qual que é a diferença? Emoção está na alma, sentimento está no espírito. Oi, filha. Estou sentindo cheiro. Tá bom. Ok. Tá bom, obrigada, tá, filha? Minha filha cozinheira veio me avisar que ela acabou com o resto do molho de tomate, que tem que comprar mais. Ela é cozinheira consciente, entendeu? Avisa que acabou. Vai ficar mais consciente ainda quando ela mesma sair para comprar. Ouviram, né? Pessoas com nível... Pode falar. Tu pode repetir aí essa deixa? A emoção está na alma e o espírito... E os sentimentos estão no espírito. Sentimentos no espírito, né? Então, a emoção é mente reativa, né? Mente proativa. Sentimento. Amor, perdão, empatia. Isso é sentimento. Agora, raiva, ansiedade, tristeza, isso é emoção. Pensa o seguinte, imagina a sua vida sem as emoções. Ia ser melhor ou pior? Bem melhor. Melhor. Sabe por quê? Porque o espírito ia ter mais voz. Emoção está na mente. Mente é parte imaterial do cérebro. Está no corpo, está na matéria. Tem uma aula, Andresa, algumas aulas mais para trás, depois você olha lá no canal do YouTube, umas 3 aulas que eu dei sobre fundamentos. Aí eu falo sobre corpo, alma, espírito, faculdades do corpo, da alma, do espírito, isso tudo. Olha, nível alto de consciência, falando sobre emoções. Reconhece que as suas emoções negativas são criadas por elas mesmas
e são limitações de sua consciência. As emoções negativas são criadas por mim, porque eu tenho um nível de consciência limitado, baixo. Então, por que eu estou ansioso? Porque eu estou devendo e eu vou pagar uma conta. Tem que pagar uma conta, não tem dinheiro, eu estou devendo uma conta. Por que eu estou devendo? Porque eu não tenho dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque dinheiro é emocional. Porque quando eu estou com dinheiro, eu quero ficar feliz. Então, eu vou e torro tudo. E aí, quando o dinheiro acaba, eu deprimo. Mas se eu entender as minhas emoções, eu administro dinheiro de outra maneira. Então, o nosso equilíbrio emocional... Tem um livro do Tiago Brunet chamado Dinheiro é Emocional. Muito bom, muito bom. Aprendi muito com ele. Quem tem um nível de consciência baixo não se interessa em aumentá-lo. Quem tem um nível de consciência alto sempre quer buscar mais. É outra coisa que a gente percebe claramente. Tá, vamos mudar de assunto. Sair um pouco de consciência, tem muita coisa de consciência aqui, credo. Vamos relembrar agora a aula que nós falamos sobre os dois mundos. Quais são os dois mundos em que a gente está inserido? Mundo interior e mundo exterior. Mundo interior é o meu mundo da mente, é o meu mundo do pensamento, e o mundo exterior é um reflexo do meu mundo interior. É extremamente importante a gente ter um entendimento certo sobre isso. Primeira coisa, tudo que existe no mundo exterior, inclusive as coisas materiais, tá? Eu estou aqui, ó, com um móvelzinho, uma mesa aqui, a mesa tem um negócio, uma portinha aqui, tipo um armário do lado, umas prateleirinhas e tal. Antes dessa mesa ser construída, o projetista pensou nela. Então, primeiro você pensa, depois você cria. Você vai fazer almoço. Você olha o que tem disponível e pensa o que eu vou fazer com os ingredientes que eu tenho aqui. Tá? Então, tudo a gente pensa. Você tem uma festa para ir. Primeiro você pensa qual o tipo de roupa para depois escolher a roupa, o tempo inteiro. Então, a gente cria no mundo interior e ele se manifesta no mundo exterior. Aí, a partir dessa informação, porque tem pessoas que às vezes levam susto com as circunstâncias que estão. Fala, cara, só acontece coisa ruim na minha vida. Eu não tenho um minuto de paz. Por que tem gente que vive dessa maneira? A partir da informação de que o exterior é reflexo do interior, por que tem gente que vive dessa maneira? Porque só pensa em desgraça. Porque só pensa na falta. É a mente escassa. Ninguém me ama. Não posso confiar em ninguém. Não tem um político que presta. É a pessoa que generaliza tudo. E por que ela se surpreende com essas coisas? Porque ela não tem consciência do que ela está pensando. Os pensamentos estão fervilhando na cabeça dela e ela não tem a menor ideia de por que ela está pensando aquilo. Eu já contei para vocês há muito tempo, quando eu comecei o processo de mudança do meu casamento, um dia meu marido virou para mim e falou, amor, você está tão diferente, você está tão amorosa, você está tão isso, aquilo, por quê? Falei, muito simples, porque antes eu olhava para você, eu falei, imagina que você é um baú, tá? Antes, quando eu olhava para você, eu tirava de dentro desse baú a sua pior versão. E aí eu alimentava essa sua pior versão com um monte de outras coisas.
Hoje, quando eu olho para você, eu tiro de dentro do baú a sua melhor versão. Eu não posso alimentar a sua melhor versão com as mesmas coisas que eu alimentava a sua pior versão. Então, por isso eu tenho que te dar coisa nova hoje. Quem mudou? Ele ou eu? Euzinha. Quem mudou a forma de pensar? Euzinha. A realidade, quem que mudou? Primeiro a minha, para depois mudar a dele. Tem problema dele também? Qual mudou? A nossa. Pois, você fez maior esforço. Para. Alguém tem que fazer o esforço. Se você não fizer, você não vai desfrutar. Então, eu prefiro fazer por 2 a não fazer nada e continuar vivendo uma vida horrorosa. Tá? Então, as pessoas não pensam naquilo que elas pensam. As pessoas não têm consciência do que elas pensam. Então, as 3 premissas da criação. Primeira coisa, quem cria a sua realidade? Sua mãe? Sua vizinha? Seu patrão? O governo? O Covid? A Rede Globo? Não, você. Então, primeira premissa de criação. Eu crio a minha realidade. Segunda, onde eu crio a minha realidade? No meu pensamento. Terceira, eu posso não usar, mas eu tenho controle absoluto do meu pensamento. Posso não usar o controle, mas é preciso que você saiba que esse controle está na sua mão. Você pode entregar para outra pessoa, você pode largar em cima do móvel, você pode guardar, você pode até quebrar. Mas você tem esse controle lhe foi dado. Aí nós falamos também de 2 modos de pensamento. Modo automático e modo controlado. O modo controlado é quando eu exerço o meu controle. Andressa, falei aqui enquanto você foi lá de 3 premissas sobre o pensamento, tá? Primeira, eu crio a minha realidade. Segunda, onde eu crio a minha realidade? No meu pensamento. Terceira, que a gente pode usar ou não usar, mas é fato. Eu tenho controle do meu pensamento. Ah, meu controle está com defeito, então. Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Ok. Mas que você tem o controle dos seus pensamentos, tem. Tem gente que pega o controle dos pensamentos e faz o quê? Fulano, joga para mim. Às vezes o Alberto está jogando videogame aqui em casa, ele agarra numa fase, ele fala, Ana, passa essa fase para mim. Às vezes a gente faz. Aí o que ele tem que fazer para a Ana passar de fase para ele? É entregar o controle do jogo para ela. Aí ela muda de fase e ele continua. Só tem uma pessoa para quem a gente pode entregar o controle dos nossos pensamentos. O cara, Jesus Cristo. Mesmo assim, você pode entregar para ele, ele vai falar com você, vai falar, senta aqui. Deixa eu te mostrar como é que joga. Cissa, as 3 premissas da criação. Eu crio no pensamento e eu tenho controle sobre o meu pensamento. E o meu pensamento tem 2 modos, ou 2 módulos, tá? Tem o modo automático e tem o modo controlado, que é quando eu fico com o controle na mão. Quando eu tenho o controle na mão, meu pensamento demora mais, porque eu tenho que ficar igual, vamos supor, o episódio das meninas lá que eu falei, o vídeo das meninas se descabelando. Modo automático. Gente, é muito engraçado o vídeo, porque no finalzinho fica tocando aquela música assim, mi, 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 falando que é mimimi das meninas. E aí, a musiquinha, se você não prestar atenção, a musiquinha já te induz a falar que as meninas estão de frescura. Mas por que que eu falo? Por que que eu olho para o lado delas? E assim, meu coração se condói por elas. Porque eu dou aula para adolescente.
Porque eu vejo o sofrimento deles, porque eu tenho uma filha adolescente dentro de casa. Outro dia uma professora estava me contando de como foi a adolescência dela. Eu falei, Jéssica, você não era desse jeito? Não é possível. A menina achava, ela falou assim, mãe, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Era desse nível. Então, modo automático. Mimizenta, geração fraca. Povo X, povo Y, povo Z. Já sai, né, vai para o nível do julgamento. Modo de pensamento controlado. Qual é a fonte de energia? Exatamente, compaixão. Fonte de energia, consciência. Bota o seu controle para carregar na fonte da consciência. O que acontece? Gente, dá o trabalho. Você acha que não é mais fácil falar assim, nossa, que cambada de menininha chata, fresca? Claro que assim é mais fácil. Mas eu já falei que em casa meu apelido por conta disso é advogado do diabo. Porque o Alberto fala que eu quero encontrar uma justificativa para o erro de todo mundo. Mas quero. Porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito naquilo que Jesus acredita. Eu preciso acreditar. Como é que eu posso falar que eu sigo Jesus se eu não acredito naquilo que ele acredita? E ele acredita em mim. Gente, se Jesus acreditou em mim, eu tenho que acreditar em qualquer pessoa. Porque vocês não têm noção de quem eu era. Vocês não têm noção. Se eu contar para vocês o que eu já fiz na minha vida, vocês falam, não, tem jeito não. Tá errado, você está inventando essa história, não é possível. Tu nasceu em lar cristão. Não foi nada disso. Mas, enfim, vamos lá. Então, modo controlado, ele é mais racional. O modo automático tem uma caixa de informações dentro dele. Toda vez que a minha mente vê algo semelhante, ela vai lá na caixinha e fala, ó, aqui, ó, você vai fazer isso. Então, sei lá, tive uma péssima experiência com o processo de coaching. Registrou, ficou lá. Se eu deixar meu cérebro no automático, todo coach que eu conhecer vai falar charlatão. Tá aí para ganhar dinheiro dos outros. Confesso a vocês que eu sigo um perfil no Instagram chamado Anti-Coaching, que eu passo mal de rir com eles, porque eles são muito engraçados. Entendeu? Quando eles fazem crítica. Mas, cara, tem amigos que são coaches, que são pessoas sérias, que não se propõem a mudar a vida espiritual dos outros, que não dá pitaco no casamento dos outros, que atua realmente naquilo que a pessoa está buscando atuar. Na área do esporte, por exemplo, o coach é poderosíssimo na área do esporte. Andresa, tem coisa melhor do que treinar com uma pessoa do teu lado? Fala, vai, mais um, vai. Não tem, gente, que é isso? Você faz mais 10, mais 20, você não faz mais um. Que está ali junto com você, que te faz enxergar o que você não enxerga. Isso é bacana, isso é necessário. Mas não, né? Tem gente que não sabe fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vou parar por aqui. Por quê? São 10:05. 5 horas eu tenho uma reunião com uma pessoa bacanérrima, reunião a respeito de livro. Mas, meninas, eu preciso que vocês falem, por favor. A gente começou tão bem, né? A Soninha falou, quase que obrigada, mas falou. Aí a Andresa do Falatório veio, a Janice, semana passada, falou que eu falei direitinho, porque eu sou muito tímida, e eu estou falando agora, e eu estou essa aula há muito tempo. Estamos em casa, né, Soninha? Estou perdendo. É isso aí. Estou aumentando meu nível de consciência. Gente, daqui a pouco, olha só, vocês não estão aqui, a gente não está aqui crescendo com isso tudo para a gente, né? Qual foi a primeira fala da Soninha, a primeira fala da Andresa? A Débora correndo atrás do Felipe e me ouvindo. Mas qual foi a primeira fala? Servir. Então, a gente precisa servir as pessoas com o que a gente está aprendendo aqui. Isso. Uma amiga minha,
é uma pessoa também que sempre procura, né, essa melhora constante, sempre estuda, é uma cabeça muito boa, que eu também me inspiro muito nela. Ela sempre diz para mim assim, que uma pessoa curada, ela cura as outras. Então, o meu nível de consciência é buscar nesse momento me curar, para que eu possa transbordar, né, para que eu possa alcançar a vida de pessoas como a minha mãe, que eu acredito que eu já transbordei muitas coisas na vida dela, principalmente sobre o perdão. Ela já aprendeu a perdoar muito, porque eu e o meu esposo como casal já perdoamos muitas coisas que ela nos fez. Então, ela sobre perdão, ela parece assim que até ela fica assim, não, isso é pouco, eu não posso me perder muito com isso, não posso me desgastar com isso. Ela já começou a ter um entendimento sobre isso. E o meu próprio marido, ele em mim, eu nele, os nossos amigos, né, nosso ciclo de amigos, as pessoas com quem eu trabalho. Eu tenho uma amiga aqui do trabalho, ela é a porteira aqui da escola, e ela diz que ela gosta muito de conversar comigo, porque toda vez que eu converso com ela, eu sempre acrescento alguma coisa, eu agrego alguma coisa na vida dela, mas a minha troca com ela é essa, porque se eu conseguir me tratar em alguma área, eu consigo tratá-la também, porque ela pode se inspirar, ela pode também refletir sobre aquilo que eu passei, e ter a opção de não errar ou a opção de seguir um caminho diferente, né? Então, esse nível de consciência, que a gente tendo esse nível de consciência, não tendo essa mente reativa, eu tinha muito mente reativa, né? Eu tinha muito do julgamento, tinha muito de apontar o dedo, era muito automático, a crítica vem instantaneamente, a gente já... E aí e aí é um insight, né? É um estalar de dedos, é uma luz que acende. Tu pode até fazer, tu podes até, opa, fiz, já foi. Mas aí, logo em seguida, fica aquele ranço. Não, mas peraí, no não, próximo tem que ajeitar, né? foi, né? O outro ai, tô fazendo. Depois opa, não vou fazer. Parece uma diarreia mental, desculpa a expressão. Mas é mais ou menos assim, ops, fiz. Não, deixa eu limpar agora, e na próxima eu vou, né, comer o alimento certo para que não tenha esse tipo de problema. Meninas, vamos ligar a câmera. Vocês podem ligar a câmera aí, quem puder, para a gente fazer um videozinho. Peraí. Acho que eu vou botar uma música de mimimi para a gente hoje. Ninguém vai entender nada. Vou ver se eu acho uma música de mimimi no fundo aqui, mostrando que na casa das mulheres irreconhecíveis tem de tudo, menos mimimi. Então tá, meninas. Ó. Isso, você vai fazer algum esboço, assim, porque eu fico tentando escrever, mas é tão intensa que eu não acompanho. Ou se eu escrever... Peraí, que mais meninas abriram a câmera. Volta aí. Peraí, deixa eu descartar, fazer outro Eu vídeo. fiz um rascunho aqui, mas bem rápido, bem pequeno também. Não consegui. Eu não fiz anotação, não. Eu não tive tempo para fazer dessa vez. Mas eu vou ver se eu faço sim. É porque, na verdade, eu vim voltando. Eu peguei da gente lá atrás para poder chegar nesse de novo, entendeu? Fui voltando, mas vou ver se eu faço sim. Pode deixar. Tá bom, meninas? Beijos para vocês. Estão 5 minutinhos aqui. Tchau, obrigada. tchau. Tá? Fica com Deus.